Prezado senhor presidente, senador Mosarido Cavalcante, senador Cacildo Maldaner, eu logo estarei lhe encaminhando, como fiz ao Papa Francisco na semana passada. Quero lhe entregar também um exemplar de meu livro Renda de Cidadania, A Saída pela Porta, assim como a senhora Soraya Jorge, que aqui hoje nos visita, também o recebeu. E gostaria de hoje falar sobre a importância, como o fez o senador Rubens Figueiró, da visita do Papa Francisco na semana passada. Mas quero também saudar a presença aqui no Senado do senhor Francisco Nóbrega e da senhora Marina Nóbrega, que são membros do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania de Santo Antônio do Pinhal, e ela que é a presidente, ele que é o secretário deste conselho. Ainda na manhã de hoje, por cerca de 1h15, nós tivemos uma audiência muito profícua com a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, onde o prefeito e o Conselho Municipal puderam relatar todo o esforço que tem sido feito em Santo Antônio do Pinhal para alcançar as metas da busca ativa nos programas de transferência de renda, em especial o programa Bolsa Família, mas também ali dialogamos sobre a perspectiva de Santo Antônio do Pinhal, conforme a lei que foi aprovada por consenso da Câmara Municipal em 2009, ali se tornar um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania, que significaria para todos os 7 mil habitantes quase o direito inalienável de participarmos todos da riqueza daquela comunidade, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. E Marina e Francisco ali colocaram a sua convicção de como esta é uma meta alcançável, possível, querem fazê-lo em cooperação com o governo federal, estadual, e tem tido todo o apoio do ex-prefeito, autor da proposição, José Augusto Guarneri Pereira, bem como do atual prefeito Clodomiro Júnior. O Conselho Municipal propõe que se inicie passo a passo, começando pelos que nascem a cada ano, podendo-se acelerar esta meta a cada momento. E gostaria de dizer, tudo isso tem muito a ver com o tema que aqui hoje falarei, os efeitos notáveis da presença durante 6 dias, na semana passada, do Papa Francisco no Brasil, dos seus ensinamentos e seu exemplo. Sua Santidade revolucionou o Brasil. Em sua primeira visita ao nosso país durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013, ele nos deu um exemplo de simplicidade ao se vestir sem ostentação e carregar a sua própria bagagem. Agiu como qualquer um de nós. Francisco cultua a alegria de viver e a proximidade entre as pessoas, como ele mesmo diz, não gosta de estar só, quer estar com o povo, principalmente com os mais pobres. Mesmo em sua vida no Vaticano, ele é assim, uma pessoa alegre e simples. Abriu mão de viver num apartamento pontifício e foi morar junto com outros religiosos na Casa Santa Marta. Durante a Jornada Mundial da Juventude, ele falou a linguagem da juventude. Suas palavras foram facilmente entendidas por todos. Elas vinham do mais profundo do seu ser. Seu amor pelas pessoas, principalmente os pobres, velhos e jovens, era comovente. Ele condenou a atitude do mundo moderno, que só se interessa por aqueles que podem produzir
e afasta os velhos e os jovens. O Papa nos ensinou que os mais velhos trazem a experiência do já vivido e os jovens precisam ter contato com essa experiência para não repetir os erros das gerações passadas. Em outras palavras, o mundo não anda sem os idosos e sem os jovens. Essa foi uma das muitas mensagens deixadas por Francisco. Aliás, ele nos disse que precisaria do auxílio psiquiátrico se tivesse de viver sozinho, sem o calor humano. Algumas das frases mais marcantes de sua santidade durante sua estada no Brasil foram as seguintes: a igreja precisa de vocês jovens, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam. Ide, sem medo, para servir. E repetiu: ide, sem medo, para servir. Despertai no coração dos vossos irmãos a consciência de que são chamados a trabalhar para a salvação da humanidade. O mal é a violência contra o ser humano e, portanto, contra a humanidade. Ah, que bom será se aquelas pessoas que hoje, alguns jovens, outros já mais amadurecidos, que estão utilizando máscaras ou panos para se tornarem anônimos e que, de repente, têm saído às ruas e se colocado em meio às marchas, onde a maior parte das pessoas tem realizado passeatas e manifestações sem violência e pacíficas, mas que começaram a realizar vandalismo, que começaram a destruir, sejam vitrines, sejam sinais nas ruas, os sinais de trânsito, incendiaram diversas latas de lixo e coisas pelas ruas e bancas de jornais, até de modestos trabalhadores que trabalham em bancas de jornais, e ali destruíram patrimônios que possam, sobretudo estas pessoas, estar ouvindo o apelo do Papa Francisco para que venhamos a ter o diálogo, por maiores que sejam as nossas divergências, entre todas as pessoas. Aqui prossigo com algumas das principais observações e das homílias e palavras do Papa Francisco. Os jovens irão perceber que quem evangeliza é evangelizado. Partilhar a experiência da fé, testemunhar a fé, anunciar o Evangelho é um mandato que o Senhor confia a toda a igreja, também a você. É uma ordem, sim, mas não nasce da vontade de domínio ou de poder, nasce da força do amor e da alegria, do fato de que Jesus foi quem veio primeiro para junto de nós e nos deu não somente um pouco de si, mas se deu por inteiro, deu a sua vida para nos salvar e mostrar o amor e a misericórdia de Deus. Para onde Jesus nos manda, não há fronteiras, não há limites. Envia-nos para todas as pessoas. Não tenho medo de ir e levar Cristo para todos os ambientes, até as periferias existenciais, incluindo quem parece mais distante, mais indiferente. O Senhor procura a todos, quer que todos sintam o calor da sua misericórdia e do seu amor. Jesus não nos deixa sozinhos, nunca lhes deixa sozinhos, sempre acompanha a todos nós. Continuem acompanhando jovens com generosidade e alegria. Ajudem-lhes a se comprometerem ativamente na igreja, que eles nunca se sintam sós. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Qual é este canto novo? Não são palavras, nem uma melodia, mas é o canto da nossa vida. É deixar que a nossa vida se identifique com a vida de Jesus. É ter os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ações. E a vida de Jesus é uma vida para os demais, é uma vida de serviço. Quem transmite a alegria da fé recebe alegria. Quando Deus enviou o profeta Jeremias, lhe deu o poder de extirpar e destruir, devastar e derrubar.
construir e plantar. E assim é também para todos que acreditam. Levar o Evangelho é levar a força de Deus para extirpar e destruir o mal e a violência, para devastar e derrubar as barreiras do egoísmo, da intolerância e do ódio, para construir um mundo novo. A força da igreja não está em si mesma, mas esconde-se nas águas profundas de Deus, nas quais é chamada a lançar as redes. A igreja, assim, não pode afastar-se da simplicidade. Sem a simplicidade da sua atitude, a nossa missão está destinada ao fracasso. Às vezes perdemos aqueles que não nos entendem, porque desaprendemos a simplicidade, importando de fora também uma racionalidade alienada da nossa gente. O Papa, assim, homenageou o coração acolhedor e solidário dos brasileiros e sua disposição de colocar mais água no feijão para receber sempre mais alguém em casa. Chamou a atenção para a necessidade de mais solidariedade para resolver os problemas sociais no Brasil e no mundo. Convocou os jovens e a todos nós para não seguirmos a lógica consumista e a não nos empaturrarmos de coisas que não matam a fome existencial. Francisco aponta a importância de levarmos uma vida mais sóbria e atenta às necessidades do próximo. O Papa Francisco também nos alerta para as palavras de São Paulo aos Coríntios: todo atleta se priva de tudo, eles assim procedem para conseguirem uma coroa corruptível, quanto a nós buscamos uma coroa incorruptível. E continua o Papa: Jesus nos oferece algo muito superior que a Copa do Mundo. Vocês são o campo da fé, são os atletas de Cristo, vocês são os construtores de uma igreja mais bela e de um mundo melhor. Finalizando, a alegria do Papa Francisco e seu amor pessoal pelos excluídos conquistou o coração de todos, crianças, jovens, adultos e idosos desse nosso Brasil, prenunciando uma nova igreja, mais aberta ao amor, à solidariedade, à fraternidade, uma igreja mais humana. Recomendo a leitura da íntegra das cartas, discursos e homilhas do Papa Francisco, se encontra no site da CNBB. E quero aqui, na conclusão, senhor presidente, registrar o requerimento que, juntamente com o senador Pedro Simão e já também os senadores Rubens Figueiredo e o próprio presidente da Comissão de Relações Exteriores também aqui hoje assinou, que requer, nos termos do artigo 93, a realização de audiência pública conjunta da Comissão de Direitos Humanos e de Relações Exteriores, a fim de que sejam ouvidos o cardeal Raimundo Damasceno, presidente da CNBB, Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, o escritor Frei Beto, Dom Frei Cláudio Umes, arcebispo de São Paulo, Dom Odílio Scherer, arcebispo de São Paulo, e o teólogo e escritor Leonardo Boff, autor de Francisco de Assis, Francisco de Roma, com o objetivo de estas comissões do Senado serem informadas acerca do legado da visita do Papa Francisco e para o fortalecimento das relações do Estado brasileiro com o Estado do Vaticano. E peço que seja transcrito na íntegra e gostaria, senhor presidente, de aqui registrar a carta que encaminhei ao ministro José Eduardo Martins Cardoso e ao secretário do Estado de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Benincá Beltrame, onde expresso o meu testemunho para o sério e profícuo trabalho do AfroReg, organização que tem como um dos seus principais diretores José Júnior, com o objetivo de promover a inclusão e a justiça social, a cultura afro-brasileira e a educação como ferramentas para a criação de pontes que unam as diferenças e sirvam de alicerces para a sustentabilidade e o exercício da cidadania. Pois bem, nesses últimos dias, no Complexo do Alemão, a sede do AfroReg foi objeto de atentados e José Júnior e seus membros do AfroReg estão sendo ameaçados. Ainda anteontem houve tiros na porta ali da nova sede inaugurada na quarta-feira, de maneira que eu gostaria de
pedir ao ministro José Eduardo Martins Cardoso e ao secretário Beltrame que possam dar todo o apoio, inclusive diante da triste notícia que faleceu Wagner Moraes da Silva, suspeito de atear fogo no imóvel do Afroreg, que faleceu por ter sofrido fortes queimaduras, mas com isso até se dificultou a apuração de quais teriam sido aqueles que levaram este Wagner Moraes da Silva a praticar incêndio criminoso e ameaçador à entidade Afroreg. Quero aqui expressar a minha solidariedade, portanto, ao José Júnior e, certamente, as recomendações do Papa Francisco são no sentido de que se respeite o trabalho do Afroreg, do José Júnior, e não se procure utilizar dessa violência para expressar eventuais divergências de procedimento e de conduta. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância, senador Mozarido. Senador suplicivo, Vossa Excelência será atendido na forma do regimento no que requereu.